Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma leitura da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. E aquele que anda através da Palavra de Deus não tropeça e não cairá. No último, a gente viu até o 17. Vamos iniciar aqui no Provérbios 18. Então, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Então, gente, embora para a palavra de Deus. Tá um barulhinho, gente, porque tá um pouquinho tarde. Já ter acordado mais cedo, mas não acordei, gente. Porque também é sábado, né? A gente acorda a semana toda cedo correndo. No final de semana a gente quer descansar um pouco mais. Então, gente, sem conversa, vamos para a leitura. 18 de Provérbios. Continua lá Ai. Vamos lá. 18 de Provérbio começa assim. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derrubar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente, na sua obra, é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva seu coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir, estultícias é, e vergonha. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido do sábio busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho, e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos, e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Isso é verdade, viu, gente? Às vezes a gente se dá mais com estranhos, os amigos que a gente conhece, pessoas maravilhosas, do que a própria família. Porque, infelizmente, nem todas as famílias são unidas. Eu digo por mim mesmo, né? A minha família é bem desunida. É uma família assim, mais unida são os mais assim, chega aqui, que mora aqui mais próximo, mas a gente mesmo é uma família bem desunida. Da família da minha mãe mesmo, um pouco a gente tem contato. Aliás, nenhum contato com os parentes da minha mãe, que é os irmãos dela, a família dela. É nós aqui e a família pra lá. Então é complicado esse negócio de família, né? Nem todas as famílias são unidas, infelizmente. 19 de Provérbios. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento. Não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, que não servem de nada.
O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a terra é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, é um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça a faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se do livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Tá cortando minha cabeça. O preguiçoso esconde a sua mão no seio. Enfada-se de o levar à sua boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é quem envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e se fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então se gabará. Há ouro em abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-lhe a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará.
Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Lá-se para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feito os votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. 21. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples tornar-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa a seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sob o sábio, e derruba a força em que a confiaram. O que guarda sua boca e sua língua, guarda das angústias a alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é. Seu nome trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve a palavra sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aqui está falando muito da mulher rixosa, né? 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, e todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque
do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda. E cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção o afugentará dele. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave, se os guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todos os conselhos e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes com o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a sua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à sua garganta. Se é homens glutão, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dar de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará. Farás asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebes, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste, e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdade dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleitará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fastigando-o com a vara, nem por isso morrerá. Tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes de no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e se sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o seu pai do justo, e o que gerá a um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou.
Dar-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são as ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. 24. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações, não o considerarás? E aquele que atenda para a tua alma, não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao seu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se o achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a sua expectação. Não espie a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, porque o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que dizer ao ímpio? Justo és? Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá bênçãos do Senhor. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra, e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de ortiga, e a sua parede de pedra estava derrubada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui fala do preguiçoso. Tem muita gente que não gosta de trabalhar. E a própria Bíblia fala que o preguiçoso não deve comer, né?
25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Aí o cachorro começou a latir, Jesus. 25. Também esses são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glorie na presença do rei, nem deponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses para litigar, para depois, ao fim, não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleitei a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de pratas, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta a falsa testemunha contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa as canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio, e como vinagre sobre a salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dar-lhe pão para comer, e se tiver sede, dar-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar a um canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla, como águas frias para uma alma cansada. Tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, gente, vou parar aqui no finalzinho do 25, né? Depois a gente começa no 26. E já tá terminando o provérbio. Gente, voltando aqui, mudei o... Tava lá atrás, vem aqui pra frente, gente. Então, esse é mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. O livro de provérbios, né? Fala sobre educação dos filhos, fala sobre a mulher rixosa, fala sobre a preguiça, né? O livro de provérbios é muito conselho para nós, né? E aqueles que lê, né? E andar segundo a palavra de Deus, jamais vai andar errado, né? Vai errar na presença de Deus. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. E até a próxima leitura da Bíblia.